Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Daniel, trazendo de novo mais um vídeo. A ideia é levar as coisas para temas polêmicos hoje e vou começar de uma maneira simples comentando um vídeo que eu vi, que inclusive um amigo me mandou. É um desses vídeos de direito dos homens. Até aí nada errado, já falei com os direitos dos homens aqui, mas teve um ponto que me chamou a atenção. Ele repete bastante aquela história de que 30% dos exames de paternidade deu negativo, ou seja, o pai não seria homem da criança que ele testou. E eu resolvi comentar um pouco mais nisso. Primeiro ponto. Esse 30% saiu de onde? E esse é o ponto, não sejam enganados. Não pega porque tem um cara que está falando de direito dos homens, está falando o que você quer ouvir e cai nessa conversa, nessa ladainha. De onde ele tirou esse número? 30% parece um número excessivo? Realmente parece. E foi tirado de onde? Ele fala segundo estudos, se eu não me engano no vídeo. Acho que é alguma coisa assim, segundo estudos, pesquisas. E eu vou falar aqui uma brincadeira, que segundo estudos, uma estatística fica 60% mais confiável quando você precede ela falando segundo estudos. Então, quer dizer, o cara tirou da cabeça dele. Essa é uma estatística que parece que bastantes fontes repetiram. Só que não tem a original. Inclusive, eu li, procurei bem rápido, até mais rápido do que eu costumo fazer, mas dei uma procurada no assunto. E um cara até rastreou onde isso veio originalmente. Foi de uma pessoa que falou que fez um estudo que ele iria publicar. Mas parece que o estudo nunca foi publicado. O fato é que eu nunca achei a estatística original desses 30%. Então, parece que realmente o número foi tirado da cabeça e está sendo repetido para tentar se tornar verdade. Tipo, quem sabe se a gente repetir tanto, o pessoal acredita que vai bater esse 30%. O que é um número que realmente já foi até distorcido em alguns casos que eu vi. Não para 30% dos exames dão negativo, mas sim 30% das pessoas não são pais dos filhos que elas acreditam ser pai. Que daí já mudou muito mais a estatística, né? São coisas diferentes. Uma coisa é o exame dar negativo, outra coisa é você não ser pai. Por quê? Porque nem todo mundo faz exame. Quando você põe para 30%, você já está dizendo que mesmo quem não fez exame e quem fez exame é 30%. Você já está aumentando muito a estatística. E eu já vou entrar nisso. Então esse é o primeiro ponto, quer dizer, não tirem simplesmente porque impacta uma estatística que saiu de nada ou porque o cara falou segundo estudos. E até para mostrar que o cara não entende. Uma hora ele chegou e falou o seguinte: isso porque esse número é 30%, porque quase ninguém testa. Imagina se testasse, ia ser um número muito maior. Talvez essa não seja as palavras exatas, mas estou tentando reproduzir que é muito próximo disso. Ele dá a entender que a porcentagem ia ser maior se mais gente testasse. De novo, não faz sentido, porque mostra que ele nem sabe o que é porcentagem. Se eu pegar, por exemplo, a população, não é exatamente assim, tem umas diferenças, mas vamos supor que é 50 homens, 50 mulheres, 50%. Se eu pegar uma casa ou um prédio, 50% homem, 50% mulher. Peguei um quarteirão, 50 homens, 50% mulher. O número de homens e mulheres aumenta? Aumenta. Peguei uma cidade, muito mais do que um quarteirão, muito mais do que um bairro de pessoas, de número, mas a proporção mantém a mesma. Quando ele insinua que se aumentar os testes vai mudar a proporção, ele não sabe do que ele está falando. Quando você tem um universo bem representado, você não muda a proporção aumentando o número, você só muda o espaço. Ao contrário, você, você reforça, você diminui a chance de você ter uma anomalia e você reforça a porcentagem original. Então, quando ele fala isso de aumentar o número e ele ia dar um caso maior, mostra que ele não sabe do que ele está falando. É igual você falar isso, nossa, só 50% das pessoas são homens, mas isso porque a gente só olhou uma cidade. Imagina se a gente olhasse o país inteiro. Meu, vai dar o mesmo 50%. É a proporção, é assim que funciona. Mas, então isso já mostra que ele não sabe. E o segundo ponto é isso que eu comentei, que eu falei que eu ia retomar, da população viciada. O que é uma população viciada? Se eu for na porta do estádio do Palmeiras e perguntar para as pessoas que time vocês torcem, o que eu vou provavelmente ouvir? Palmeiras. Se eu for na porta do estádio do Corinthians, na saída do jogo, da saída do Corinthians, perguntar que time você está torcendo, eu vou ouvir Corinthians. Mesmo que a pessoa não esteja lá torcendo pro Corinthians, ela vai me responder Corinthians, porque senão ela vai apanhar dos outros na saída, né? Ou seja, isso é uma população viciada, não representa a realidade. Você pegou um grupo que você não deveria. Vamos voltar para a estatística original antes dela ser distorcida, mesmo não tendo base nela, que fala que 30% dos exames dão negativo. Vamos supor que isso seja verdade. Só um segundo. Então, só, desculpa, tive que ajeitar uma coisa ali. Então, vamos lá. 30% dos exames são negativos. Quem que faz exame de paternidade? É aquele casal que está tudo bem, que se ama, que está tudo certo, que estão juntos? Não. Esse casal geralmente não faz.
Quando você tem exame de paternidade, é porque você já tem uma desconfiança, é porque você descobriu que teve uma traição, é porque teve um divórcio que pode estar envolvido com uma traição ou numa situação que já não estava muito boa. Então é difícil você pegar um casal que está bem, tudo certo, e vou fazer um exame de paternidade. Muito difícil. Então, você já tem um universo, que é justamente esse ponto, enviesado, viciado. Você já tem uma chance, pegando essas pessoas, de ter mais resultado negativo. Porque você já sabe que teve uma traição. Então, se teve uma traição, pô, me traiu, tem um filho ali, realmente a chance aumenta. Então, você já está pegando um pessoal que tem a chance aumentada. Segundo ponto, vamos supor que efetivamente uma mulher não sabe quem é o pai. Ficou com dois caras, não sabe quem é o pai, os dois resolveram fazer exame de paternidade. O que você vai ter disso? Um dos exames vai dar negativo. Não dá para os dois serem. Então, olha como você já está distorcendo a estatística. Porque só aí você já tem, obrigatoriamente, um exame que vai dar negativo. Porque dois testaram, não tem como os dois serem pais. Então, você já tem alguns casos em que você sabe que vai dar negativo. E outros dois casos, que de novo eu não sei quantos são números, mas pede um estudo sério, que seriam o quê que você pode comentar? Primeiro, da mulher que quer dar golpe. Meu, eu sei que aquele cara não é o pai, mas ele tem grana, eu fiquei com ele, vamos ver se ele engole que ele é o pai do meu filho. Vou aparecer depois, não vai saber quantos anos o filho tem, não vai saber direito a data, daqui um ano eu apareço, vamos ver se engole. Golpe. Vai dar negativo. Mas, daí, contrapondo, também tem o caso que vai dar positivo. É o pai que sabe que é, fez birra, não quer assumir a criança, tá querendo dar fora. Ele até desconfia que ele é, não vou dizer sabe 100%, mas ele tem quase certeza que ele é, mas mesmo assim resolveu querer escapar até que a justiça chegou e falou: ó, vai fazer o exame para provar, provou, ele não tem mais como escapar. É o caso que sabidamente vai dar positivo. Vamos dizer assim, o golpe dos dois lados. E agora, o que é mais significativo? Só jogando numa estatística bem feita, bem estabelecida, e daí você consegue determinar. E não simplesmente falando desse jeito porque não entende, porque não sabe o que está acontecendo. Mas, numa análise que também não vale muita coisa, se você parar para pensar como hipótese, é realmente natural que dê mais exames de paternidade negativo do que você teria na média da população, justamente por esse fator. Principalmente considerando o fato de que você tem mais fatores negativos na história, quer dizer, para forçar a dar negativo, do que você tem fatores de gente fazendo para dar positivo. Então, pessoal, não se trata de direitos dos homens, não se trata disso. Até porque eu já falei às vezes. Se trata de saber o que é estatística e não se deixar manipular. De novo, não se deixe levar pelos extremos. É o que eles estão fazendo, manipulando, jogando informação falsa. Eles pegam o caso do cara que descobriu quando velho que o filho nunca foi filho dele. Cara, toca isso, e são casos que existem. Mas daí ele aproveita para chegar e jogar 30% e um monte de coisa que mostra que ele não sabe do que está falando. E por fim, como aqui no canal nós não fugimos de assuntos polêmicos, vamos comentar isso. Tá bom, Daniel, mas o que você acha de fazer o exame de paternidade? Primeiro, assim, vão existir casos? Vão, não vou dizer que não vão. Vai ter aquele caso daquele cara que jurava que era pai dos filhos, que nunca teve problema e de repente descobriu que um filho não é dele? Vai. Óbvio que vai, sempre vai ter. Esse caso vai ser a regra? Não. Então eu diria que para muito caso o exame realmente não é necessário. A maioria dos casais que tem um bom relacionamento, você cuida disso antes. Se você tem um relacionamento, alguma coisa que você vai ter filho e você não sabe dizer que aquele filho vai ser seu, você está com alguma desconfiança, você acha que pode ter traição, o relacionamento não está muito bom, tem alguma coisa esquisita e você tinha que ter pensado um pouco nisso antes de ter o filho. Porém, se alguém me falasse, Daniel, você condena então? Também não. Por quê? Porque eu sou alguém que trabalha muito com evidências, até pela minha linha de trabalho. Muitas vezes, quando eu faço consultoria ou alguma coisa assim, é bem comum a pessoa falar: não, mas isso a gente já sabe. E eu tenho que perguntar: mas onde? Como vocês sabem? E a pessoa vai bater para mim: não, mas isso é porque eu já sei. Tá, mas você tem o dado? Então, eu também vejo esse outro lado, que muitas vezes pega alguém, por exemplo, que ficou sabendo de um caso, que viu um caso na família, viu um caso de amizade, de traição, alguma coisa que aconteceu nesse sentido, realmente a pessoa pode ficar um pouco traumatizada e mesmo que ela tenha, pega alguém que tem um monte de amigo idiota, filho da mãe que tá enchendo e tá falando, cara, você devia fazer isso, olha, você tinha que dar uma olhada, não sei o quê. Então, por outro lado, eu poderia entender por que o cara poderia querer o exame. Mas daí eu acho que é um caso muito para cada casal e um caso para cada pessoa e o estilo de vida de cada um para se criar uma norma. Mas para jogar uma coisa um pouco diferente como exemplo, para servir, se tiver alguma mulher, alguém que está comentando, absurdo, tem que confiar em mim, vou jogar a situação um pouco diferente.
Imagina que tem uma pessoa que de repente aparece, uma mulher, e fala assim: olha, só queria que você soubesse que seu marido é pai do meu filho. Tá? Eu não vou querer pensão, não vou querer nada, eu não quero saber de um traidor, não quero nem que ele tenha relação com esse filho, mas queria que soubesse que é pai. Você confronta o seu marido, ou a mulher, vamos falar, não você, falando no caso geral, a mulher confronta o marido e fala, o marido nega, fala, ó, é louca, eu sei quem é, trabalhei com ela, alguma coisa assim, eu não sei porque ela tá falando isso, nunca fiquei com ela, também nem quero fazer teste de paternidade, não é meu filho, tô nem aí. E daí eu perguntaria pra mulher, ó, apareceu isso, apareceu uma louca, falou isso, você vai pedir o teste de paternidade ou você vai simplesmente confiar no seu marido e falar, não, a mulher deve ser louca, apesar de ela ter aqui vindo falar que não é meu filho, que é filho do meu marido, eu vou acreditar no meu marido e não quero nem saber. Já que a mulher falou que não vai pedir teste, não vai querer saber de nada. Ou então, só para deixar um pouco mais assim, a mulher falou, ó, se você quiser, eu te entrego o material para você fazer o teste. Pra você vê que realmente é, a gente faz o teste. Mas eu não quero que seja reconhecido, não quero nada, porque eu não quero ele tendo relação com meu filho, não quero ele como pai do meu filho. Você vai confiar nisso? Vai acreditar no seu marido? Ou você vai falar, pô, eu posso até ser que eu confie nele, mas só pra isso não dá problema, alguma coisa eu vou tirar. Então é aquela coisa, confiança é algo que você tem, você cria num relacionamento, é você importante exercitar. Sempre. Porém, você sempre pode ter alguma situação, alguma coisa que pode querer levantar alguma desconfiança, mesmo num relacionamento perfeito, que muitas vezes pode ser desde essa pressão idiota que pode ter sido feito por amigos, por mídia ou por alguma outra coisa, tipo, meu filho não se parece nem comigo nem com a minha esposa. E o cara pode ter qualquer coisa. É complicado julgar de fora o que seria de um relacionamento, porque por um lado eu também entendo a questão da desconfiança. Chegar e falar, pô, você não confia em mim, a gente tá junto, a gente tá criando um filho, tudo, e você não confia em mim. Por isso que eu falo que é um caso muito complicado de se opinar de fora. Mas, e por isso que eu falo que eu entendo os dois lados. E joguei esse outro exemplo aqui porque eu pergunto a mesma coisa, quer dizer, numa situação dessas, quantas mulheres iam falar, não, confio em você, a mulher tá louca e o filho não é seu, ou quantas iam falar, quer saber? Qual é a história? Nem que seja só para tirar essa desconfiança, vamos fazer logo, eu vou aceitar a proposta dela, que daí pelo menos eu não vou ficar com essa pulga atrás na orelha, sabendo se meu marido foi pai de uma outra criança um dia ou não. E, enfim, então é um caso muito complicado, porque assim, é uma minoria, mas eu já vi casos desse estilo. Que nunca desconfiava de traição e de repente alguém descobriu que teve uma traição. Filho, nunca fiquei sabendo de nenhum. Mas traição de um casal perfeito, vamos dizer assim, já fiquei sabendo até mais de uma vez, tanto de homem, de mulher, enfim. Minoria, mas que acontece. E daí realmente é um caso muito difícil de opinar num vídeo de 12 minutos. Até já ficou mais do que deveria. Quem sabe num outro vídeo eu abordo um pouco mais dessa questão, que daí passa até por uma outra coisa que eu gostaria de primeiro, quer dizer, o que é confiança. Então é isso, pessoal. Pro vídeo de hoje era isso. De novo, já falei outras coisas, a favor do direito de todos, não só homens, de mulheres, de todos. Já falei de igualdade que mais de uma vez, mas não deixem se iludir por quem nem sequer sabe o que está falando e está sendo sensacionalista. Melhor maneira da gente garantir os nossos direitos é sendo inteligente e fazendo a luta certa. Próximo vídeo meu eu vou comentar um pouco mais sobre essa questão de direitos de todos. Até lá, hein, pessoal.